Queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus, para o nosso compartilhar das Escrituras Sagradas, desejo ler dois textos bíblicos. Primeiro, Josué 6, do 22 ao 25, que diz assim: Josué, porém, disse aos dois homens que tinham espiado a terra: Entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhes tem jurado. Então entraram os espias e tiraram a Raabe e a seu pai e a sua mãe e a seus irmãos e a tudo quanto tinham. Tiraram também a toda a sua parentela e os puseram fora do arraial de Israel. Porém, a cidade e tudo quanto havia nela queimaram a fogo. Tão somente a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar a Jericó. Agora iremos ler um texto no Novo Testamento que se encontra em Marcos 1, do 39 ao 42. E pregava na sinagoga deles por toda a Galileia e expulsava os demônios. E aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: Se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o, e disse-lhe: Quero ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Eu quero compartilhar com os meus amigos e irmãos uma história que foi noticiada na BBC News nesta semana, precisamente dia 23 agora de maio, que impressiona o quanto que a acusação falsa, o juízo precipitado é danoso ao ser humano e especialmente é pecado diante de Deus, condenado nas Escrituras Sagradas e que pode destruir até uma vida, como no caso que compartilharei. Uma criança inglesa chamada Maury McCleary mudou-se com seus pais de Londres para o sul de Sydney, na Austrália. Na época, Maury estava com apenas 11 anos de idade. Tudo ia bem na nova vida, no que se viam como um paraíso, até uma fatídica manhã, cerca de um ano depois, agora com 13 anos, quando num belo dia acordou sem poder falar ou emitir qualquer som pela boca. Os médicos não conseguiram encontrar uma razão física que explicasse o problema e muitas pessoas à sua volta passaram a desconfiar de que ela estava se recusando a falar. Desiludida e sem apoio, vista com desconfiança por parentes, vizinhos e professores, a adolescente chegou a tentar suicídio e a ser internada em uma clínica psiquiátrica. Maury conta que no dia
que perdeu a voz, acordou com uma forte dor de garganta e um forte resfriado. Dias depois virou uma bronquite. Depois foi melhorando, a infecção no peito foi embora, a febre também. Mas observou que a sua voz tinha sumido de vez. Não conseguia dar risada ou sussurrar qualquer palavra, mesmo quando tossia, não saía som algum. Muitas pessoas em volta de Maury não acreditavam que ela não pudesse falar. O diagnóstico inicial do médico foi de laringite, depois foi de mutismo histérico, uma doença mencionada pela primeira vez no final do século XIX, caracterizado por um silêncio obstinado ligado à ansiedade extrema ou a um evento traumático. Em outras palavras, o médico achava que Maury podia falar se quisesse, mas Maury, então, com 13 anos, não estava se recusando a falar, mesmo porque estava tendo vários problemas por causa disso. Por exemplo, não podia usar o telefone, não podia marcar dentista, médico, cabeleireiro, e se sofresse um acidente. E de fato aconteceu. Ela foi acampar com amigos e estava numa trilha sozinha quando escorregou e caiu num barranco de uns 3 metros. Ficou presa lá embaixo sem conseguir sair e não teve como chamar ajuda. Achou que fosse ficar ali a noite inteira, mas com muito esforço conseguiu sair dali. Conta que foi estudar numa escola católica dirigida por freiras. Ali as freiras achavam que era dengo dela, era rebeldia de ficar em silêncio, e uma freira que dirigiu um coral disse que todos os alunos deveriam participar deste coral e incluiu Maury no mesmo. Maury formava as palavras com a boca sem emitir som algum, fazendo de conta que estava cantando. Era constrangedor. Para se comunicar com os colegas, levava consigo pequenos blocos de notas e uma caneta. Não tinha como discutir em sala de aula e passar seu ponto de vista aos amigos. E quando voltava para casa, seu colchão e travesseiro ficava encharcado de tantas lágrimas, dizia ela. Queria gritar e nada de som. Sob forte pressão, sem conseguir falar, Maury começou a duvidar de si mesmo, pois pessoas como padres, freiras, médicos, sempre estava certo, e ela não questionava o que eles diziam. Quando a chamavam de mulher dos infernos, era pesado aquilo de se ouvir. Disse ela que começou a acreditar neles, que era uma pessoa má, que pertencia ao diabo, que era uma pessoa abandonada por Cristo, que era mesmo uma bruxa. Vizinhos e amigos da família suspeitavam de Maury, achando que ela não falava por não querer ou por algum problema mental. Chegaram a sugerir que ela fosse internada. Isolada, frustrada e cheia de dúvidas, Maury, aos 14 anos, chegou a tentar suicídio. Ela foi parar no hospital, mas quando se recuperou, em vez de ser levada para casa, foi internada numa clínica psiquiátrica.
Ali foi um inferno, conta ela, pois Mauri estava na ala de mulheres dependentes de drogas e vítimas de colapso nervoso ou de abuso. Era uma cama ao lado da outra, separadas apenas por cortinas. Eram todas adultas e ela era a mais nova. O banheiro não tinha portas. Ela foi obrigada a fazer uma sessão de terapia de choque elétrico, algo muito cruel, pois esta sala parecia uma câmara de tortura e não conseguia se comunicar porque não podia ter papel e caneta por razões de segurança. Só as enfermeiras andavam com papel e caneta. Uma vez uma enfermeira lhe disse: você não precisa de papel nem caneta, é só você falar. Desesperada, ela só via uma saída: fugir daquele lugar. E havia visita nas noites de sábado, e como os internos usavam roupas comuns, e quando Mauri viu uma família saindo, ela se juntou a eles e sabia que não podia voltar para a casa dos seus pais, pois eles os mandariam de volta à clínica. Então fez uma longa caminhada de 18 quilômetros até a casa de uma amiga e com o tempo acabou voltando para a casa de seus pais. No entanto, desconfiada de todos à sua volta, ela passou a se isolar do mundo, mas aos poucos Mauri se conformou com a ideia de que a sua voz não voltaria mais e começou a criar uma nova vida para ela. O primeiro passo foi começar a trabalhar na cafeteria de sua mãe. Ela aprendeu a linguagem dos sinais e retomou os estudos. E quando estava com 25 anos de idade e se encontrava no trabalho, ela começou a passar mal. Veio uma tosse intensa, foi ao banheiro e começou a cuspir sangue, ficou apavorada. Achei que estava morrendo, disse ela. Parecia que tinha alguma coisa se mexendo no fundo da garganta. Achou que estivesse cuspindo pedaços do seu próprio corpo. A telefonista chamou uma ambulância e a levaram a um hospital e ali detectaram um caroço na sua garganta. Lhe deram anestesia e retiraram este caroço. Quando limparam ele, viram que era uma moeda de 3 centavos de dólar australiano, uma moeda que saiu de circulação em meados dos anos 1960. Mauri não faz ideia de como ela chegou ali. Foi um choque. A hipótese mais provável é de que ela engoliu a pequena moeda de 16 milímetros de diâmetro sem querer. Pode ter sido uma moeda da sorte colocada num bolo de Natal, como é tradição em alguns países, ou uma moeda perdida em uma lata ou garrafa de refrigerante. O fato é que esta moeda ficou presa entre as cordas vocais de Mauri por 12 anos. Isto impedia que ela produzisse qualquer som. Na época, os médicos fizeram exames de sangue e raio-x, mas o raio-x foi mais embaixo, mais da região do peito do que da garganta. E mesmo se tivesse feito o raio-x no lugar certo, não teria visto a moeda escondida atrás de um osso. E assim, sem a moeda na garganta, o mundo de Mauri mais uma vez começou a mudar. Conseguiu dar um gemido e depois começou a chorar. E o seu soluço, queridos irmãos, foi ouvido por ela.
e com auxílio de especialista, como um bebê, ela foi aprendendo a usar o diafragma para controlar o volume da fala. Quando voltou a falar, era um esforço tão grande que ela ficava tonta e quase desmaiava. Teve de fazer terapia da fala. Seu primeiro telefonema foi feito para sua mãe e a mãe começou a chorar. Mauri também teve de lidar com os vícios dos tempos em que era muda e que causaram alguns constrangimentos. E com o passar do tempo voltou ao normal e pôde contar a sua história no livro em inglês, né, com o título Sem Voz, que foi lançado em 2019. Bem, meus queridos amigos e irmãos, observar o quanto esta menina foi injustiçada, maltratada, caluniada e, por fim, julgada injustamente. E por quantos anos? Observaram por 12 longos anos. Ela tentou até suicídio, só não morreu por um milagre. Deus a protegeu. A maldade humana, incluindo maldade do médico, padre, freiras, famílias e amigos e colegas de escola. Só por Deus mesmo para esta menina sobreviver e a adulta poder contar sua história para o mundo. Para estas pessoas, se não se arrependerem da maldade que fizeram, fica a advertência do apóstolo Paulo em Romanos 14, 10, 12. Mas tu, porque julgas teu irmão, ou tu também, porque despreza teu irmão, pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Mas que bom que essa moça ainda teve tempo de ver acontecer em sua vida a restauração de sua voz e poder reescrever a sua história, dando uma volta por cima. Que Deus a ajude nesta caminhada. Queridos, os textos que lemos revelam-nos que o nosso Deus é o poder transformador de vidas. Ele pega uma pessoa desacreditada, irrecuperável pela sociedade, muda radical e extraordinariamente a sua história. São milhões e milhões de exemplos de vidas transformadas em todos os tempos que Deus reescreveu suas histórias. Todos nós fomos alcançados por esta graça transformadora. No Velho Testamento temos um exemplo comovente de como Deus age em favor de pessoas humilhadas, maltratadas, discriminadas e as reintegram na sociedade, fazendo de algumas até pessoas muito importantes. Quando Josué enviou espias para investigar a terra de Canaã, especialmente Jericó, ali residia uma mulher chamada Raabe, uma mulher desqualificada pelo seu povo, mas que vivia atenta às notícias. Quando ela viu os dois espias, foi logo dizendo: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíes do Egito, e o que fizestes aos dois reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam além do Jordão, aos quais destruístes.
Ouvindo isto, desmaiou o nosso coração e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Josué 2, 9, 11. Não foi um membro de uma igreja cristã que disse isso sobre Deus, mas foi Raabe, uma cananeia, e os cananeus eram dados à idolatria e à iniquidade. Os habitantes de sua cidade Jericó haviam se entregado ao mais detestável e aviltante paganismo, viviam para blasfemar do céu e contaminar a terra. Havia até uma ordem de Deus dada a Moisés para que destruísse os cananeus e também os heteus, os amorreus, os fariseus, os heveus e os jebuseus, conforme lemos em Deuteronômio 20, do 16 ao 18. É emocionante como Deus muda a história de uma pessoa, não importa o que ela já foi ou era em termos de pecaminosidade, por ter ajudado a esconder os espias e ter pedido que os mesmos tivessem misericórdia dela e a livrasse da morte e a sua família também, ela recebeu o milagre, a bênção da libertação. Diz o texto bíblico que enquanto os muros da cidade ruíam, os dois espias apressadamente executaram as ordens de Josué e salvaram a vida de Raabe e seus familiares. Sua esperança foi recompensada, sua vida foi poupada. Em adição a esta bênção, Raabe foi adotada na família de Israel, com o direito de desposar um israelita, ou seja, ela se casou com um judeu, recebeu a cidadania. Isso a colocou na linha genealógica que a fez não apenas ancestral do rei Davi, mas também de Jesus, o Messias, sabiam? Ela é uma das 3 mulheres mencionadas na genealogia de Cristo. Vamos ler Mateus 1, dos 5 ao 6. E Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Que final feliz, queridos, de meretriz a ancestral do Messias, de inimiga do reino a verdadeira filha do reino. Ela passou agora a fazer parte da família de Deus, não se vendeu mais à prostituição. Deus lhe deu um marido, lhe deu um lar decente e melhor, lhe deu a salvação eterna. Pelos relatos bíblicos, ela está no céu, uma vez que o seu nome figura-se até na galeria dos heróis da fé em Hebreus 11, 31. Outro exemplo de como Deus reescreve a história é a do segundo texto lido, Marcos 1, do 30 ao 42. A lepra gerava medo e pânico paralisante. Todos corriam deste homem, mas Jesus não fugiu, não evitou o encontro com o homem adoecido e humilhado. A Bíblia diz que Jesus ficou cheio de compaixão, cheio no sentido literal mesmo, conforme versículo 41. Jesus ficou comovido, diz a Bíblia.
Jesus sabia que este homem era um rejeitado, sofreu abuso, xingamento, um sai para lá centenas de vezes, até as pessoas próximas do leproso sentiam repulsa, não o abraçava, não tocava nele, colocava a comida dele numa vasilha só dele, como se coloca para um cachorro. Ele morava numa cabana só dele, sem contato com ninguém. Mas um dia ele quebrou esta regra, não temeu o sacerdote, os judeus, a polícia e correu onde Jesus estava. Então Jesus fez algo totalmente absurdo para aqueles dias. Estendeu a mão e tocou no leproso. Verso 41. Foi um espanto para todos este ato de Jesus. Entretanto, o toque de Jesus foi o suficiente para reescrever a história deste pobre homem. Não tenho dúvidas que este homem estava desfigurado, talvez faltando o nariz, os lábios, as orelhas ou dedos, mas o toque de Jesus desencadeou uma reação química e os órgãos perdidos foram aparecendo, suas feridas expostas foram curadas e a pele de seu corpo, pelo poder de Deus, ficou limpa imediatamente. Posso ver, queridos, aqueles que tinham repulsa, o evitava, agora abraçando-o. Jesus não sujou as mãos ao tocar no leproso. O apóstolo Paulo, em Filipenses 2,7, diz que Jesus esvaziou-se a si mesmo e, vindo a ser servo, tornou-se semelhante aos homens. É Cristo assumindo a natureza humana com todas as suas limitações, exceto o pecado. Em Filipenses 2,7, Paulo não ensina que Jesus deixou de ser Deus. O ensino é que Jesus deixou de lado a sua glória celestial de uma relação face a face com Deus para se envolver com as pessoas. Mas Paulo também nos deu exemplos de que ele se esvaziou de si mesmo pelo o Evangelho. Antes era um homem muito orgulhoso, ele era cheio de um zelo mal direcionado, era muito culto e era bem empregado, mas um dia pôde dizer: agora me tornei de Cristo. E em Filipenses 3,8 ele afirma: sim, na verdade, tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e a considero como refúgio para que possa ganhar a Cristo. Antes era um fariseu entre os fariseus, em ascensão, e considerado um homem santo, um poderoso mestre da lei, tinha uma reputação, mas quando Cristo transformou tudo o que achava ter dado sentido à sua vida, foi renunciado, e ele mesmo disse depois: deixei de lado todo o desejo por sucesso e reconhecimento e me determinei a ser servo. Olha aqui: pois sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível. 1 Coríntios 9:19. Paulo percebeu na vida de Jesus um esvaziamento total. Imagina um Deus tornando a semelhança de homem. E quem era Paulo para viver na soberba? E Paulo depois disse:
Tende em vós aquele mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses 2:5. João Batista também quis esvaziar-se de si mesmo ao dizer: é necessário que ele cresça e que eu diminua. João 3:30. Quando nos entregamos ao poder de Deus, fazemos diminuir a força do nosso ego, e assim podemos dizer que o meu eu desapareça e cresça o Senhor em mim. As pessoas nos dias de Jesus, como as elites religiosas, as autoridades políticas, os ricos e poderosos, enojavam os leprosos, as prostitutas e os coletores de impostos, mas com Jesus, o servo amado, era diferente, e as tocavam e abençoava-os. No texto de Mateus 19:21, Jesus disse a um jovem rico: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dá o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e segue-me. Este rico não entendeu a lição. Ele teria que esvaziar-se de sua glória, poder, para encher-se de Deus. Perdeu a grande oportunidade de receber o melhor, ou seja, o céu como herança. Ele morreu, seu patrimônio ficou, e sem dúvida se perdeu eternamente. A exemplo da prostituta Raabe, você também poderá ter a sua história reescrita em Cristo Jesus. Basta você ceder, querido. Não faça como o jovem rico que desprezou o céu. Então, que você possa se esvaziar também de si mesmo e abraçar o Senhor Jesus Cristo. Já permitiu que Ele o transformasse totalmente? A escolha é sua. Raabe quis, o leproso também. Ambos procuraram a ajuda de Deus e receberam. Amém. Oremos ao nosso Deus. Senhor Deus, estes exemplos nos edificam e revelam-nos o quanto somos dependentes de Deus. Ajuda-nos em nossa caminhada terrena, como o Senhor ajudou esses dois personagens que lemos neste dia, e aquela criança que foi humilhada e maltratada pela perda de sua voz. Pai querido, abençoa os lares que nos recebem através deste canal. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Um abraço fraterno, meu querido amigo e irmão, e até o nosso próximo encontro com a graça bendita de Deus. Você não precisa viver em solidão. Você não nasceu para ficar na escuridão. Por mais que seus amigos te desprezem, por mais que este mundo não te enxergue, e o seu grande amor partiu sem dizer adeus. O seu coração está ferido, e agora a vida já não faz sentido. Mas eu vim pra te falar de um amigo que sabe tudo que se passa com você,
que quer fazer valer a pena o teu viver e enxugar as lágrimas de dor, encher teu pobre coração de amor e renovar aquilo que você sonhou, te dar novos amigos e um novo amor, mudar a tua vida, te encher de paz. É tempo de mudança para o teu viver. O seu nome é Jesus Cristo e Ele tem poder. De amor partiu sem dizer adeus. O seu coração está ferido e agora a vida já não faz sentido. Mas eu vim pra te falar de um amigo que sabe tudo que se passa com você, que quer fazer valer a pena o teu viver e enxugar as lágrimas de dor e encher teu pobre coração de amor e renovar aquilo que você sonhou, te dar novos amigos e um novo amor, mudar a tua vida, te encher de paz. É tempo de mudança para o teu viver. O seu nome é Jesus Cristo. O seu nome é Jesus Cristo. O seu nome é Jesus Cristo e Ele tem poder. Todo poder